Oi, gente. Eu quero falar um pouco aqui a respeito da teologia bíblica do homem e da mulher, como criados à imagem e semelhança de Deus. Tentar desenvolver uma teologia do Antigo Testamento até o Novo Testamento. O que foi me perguntado por algumas pessoas é se há alguma diferença entre o homem e a mulher aos olhos de Deus. E a resposta é sim e não. Quando é que a resposta é sim? A resposta é sim, existe uma diferença quanto à questão de funções. E quando é que a resposta é não? A resposta é não quando a diferença for na questão do ser, o que a gente chama em filosofia de ontologia. Ontologia é o estudo do ser, é como uma coisa é. Ela é aquilo que ela é por conta de determinadas características, tá? Por exemplo, água, H2O. Então, H2O sempre vai ser água. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, isso sempre vai ser a constituição da água. Ela pode ser encontrada no estado líquido, para a gente beber, no estado sólido, que vai ser o gelo, no estado gasoso, que vai ser o vapor, mas vai ser H2O, ela não muda a constituição. Então, grosso modo, seria mais ou menos isso. Ontologia. Alguma coisa é o que ela é. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, a sua imagem os criou conforme a sua semelhança, né? Macho e fêmea os criou. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, e existe uma diferença entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, qual a diferença? Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, não se dá detalhes da criação da mulher e nem do homem. Diz apenas que Deus formou do pó da terra homem e mulher, macho e fêmea os criou. A sua imagem os criou. Então, criou tanto homem como mulher, imagem e semelhança de Deus. Não há nenhuma diferença aí. Ou seja, ontologicamente, o ser é o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea. São dois sexos diferentes, mas que o ser é imagem e semelhança de Deus. Não há diferença alguma. De novo, repito, quanto a isso. Quando nós vamos para o capítulo 2, aí nós sabemos que Adão foi criado primeiro e Eva foi tirada do seu lado, né? A maioria das traduções antigas diz costela. Foi tirada do lado de Adão. E um pastor puritano chamado Matthew Henry, ele pregando, chegou a dizer de uma forma assim muito bonita, muito poética, que a mulher foi tirada do lado do homem para que ficasse próximo do seu coração. Ela não foi tirada da sua cabeça para que não ficasse acima do homem, mas ela também não foi tirada dos pés do homem para ficar embaixo dos pés do homem. Ela foi tirada perto do seu coração para que o homem guardasse a mulher em seu coração. Mas também fica muito claro, logo em Gênesis capítulo 3, que a mulher ela foi dada de presente ao homem e que o homem é autoridade sobre ela. Então nós já estamos falando aí não da questão da criação, mas da questão de função. Então, dentro das funções, isso seria basicamente um eco aí das funções da Santíssima Trindade, onde nenhum dos membros é maior ou menor que o outro, mas tem funções diferentes. O homem não é maior que a mulher, nem a mulher menor, nem vice-versa, mas há funções diferentes. Ao homem foi dada a função de ser cabeça do lar, de governar. De governar o lar, e isso inclui esposa e filhos. A esposa, ela é chamada na Bíblia de Ezer Kenegdo, uma auxiliadora
que lhe seja correspondente. Porque na nossa Bíblia está traduzida por auxiliadora idônea, na maioria das Bíblias, né? Traduzida por auxiliadora idônea. A frase em hebraico é ezer kenegdo, que significa uma ajudadora compatível. Por quê? Porque foi exatamente naquela hora em que Adão viu todos os animais e deu nomes, né? Uma questão de taxonomia ali, mas para ele não tinha alguém que lhe fosse semelhante. Então Deus fez com que ele adormecesse, tirou do seu lado, formou uma mulher e lhe entregou. Então Deus fez isso. A mulher é uma dádiva de Deus, a mulher é um presente de Deus para o homem. Mas o homem não perde a sua autoridade sobre a mulher. A grande questão é que nem as pessoas que deveriam saber, ou seja, no caso os cristãos, sabem que tipo de autoridade é essa e de onde é que ela vem. E a gente está vendo que ela vem da lei da criação, ela vem do Gênesis. Mas as pessoas pulam logo para o Novo Testamento e vem o apóstolo Paulo dizendo que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Depois, ele escrevendo a Timóteo, ele diz que a mulher não pode ensinar. Ainda escrevendo aos Coríntios, diz que a mulher tem que usar véu por causa da submissão aos anjos. E a cabeça da mulher é o marido, assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Então as pessoas pulam para o Novo Testamento e dizem assim, tá vendo? O apóstolo Paulo diz isso. Só que esquecem-se de onde foi que o apóstolo Paulo tirou isso. O apóstolo Paulo não estava inventando moda, nem ele era um machista. Se a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e eu creio que seja, então o pensamento do Espírito Santo que inspirou Paulo é o mesmo pensamento do Espírito Santo que inspirou Moisés lá em Gênesis, como eu acabei de citar. E nós também não podemos nos esquecer que Paulo, o Saulo de Tarso, era um ex-fariseu. Ou seja, se ele era um ex-fariseu, todo o pensamento dele, todo o background dele, né, aquilo que ele estudou, a mentalidade dele foi formada a partir dos estudos dele do Antigo Testamento. Então, quando ele dá essas ordens, ou ele diz que a mulher é isso e o homem é aquilo outro, nós devemos entender que ele está citando Gênesis. Porque as acusações, infelizmente, são de que ele está sendo machista, porque a sociedade no século I era uma sociedade machista, blá, blá, blá. Essa é a acusação que se faz. Mas essa acusação é completamente infundada. De novo, por quê? Porque Paulo está citando Gênesis. Ele está citando Deus dizendo quem é o líder do lar. O líder não é o chefe, não é o déspota, não é o ditador do lar, não é isso. Até porque o homem é pecador, a mulher também é pecadora, os dois eles se completam, a gente chama isso de teologia de compatibilismo, tá? Seria não igualitarismo é outra corrente, mas de compatibilismo. O homem e a mulher eles são compatíveis e eles se ajudam, porque o homem pode ser bom em determinadas coisas e ser ruim em outras coisas, e a mulher o ajuda em casa em determinadas coisas, e assim também o homem ajuda a esposa. Mas quando se vai para o campo das decisões, mesmo os dois tendo conversado, que é isso que tem que acontecer num casamento, os dois têm que conversar para chegar num denominador comum, a voz do marido, ela deve ser ouvida.
Aí você pergunta, até quando, até que ponto, até onde a voz do marido deve ser ouvida? Até o momento em que essa voz está de acordo com a palavra e o desejo de Deus. Eu vou dar um exemplo. Existem pessoas que me perguntam o seguinte, me perguntaram há alguns dias, se o meu marido disser, você vai frequentar comigo a mesa branca do Espiritismo, porque você é minha esposa, e a Bíblia diz que a mulher tem que ser obediente ao marido. Aí não, porque nesse caso você estaria desobedecendo a Deus. Você está, se você obedece ao seu marido, nesse caso, né, você como cristã, mulher cristã, e você se submete a uma coisa dessas, você está indo adorar demônios. Se o seu marido disser, não, agora você não vai mais para a igreja, não vai adorar Jesus Cristo, a Santíssima Trindade não existe, ou você vem para uma seita. Vamos citar aqui a Congregação Cristã do Brasil, que é uma seita nojenta, abjeta e uma seita que prende as pessoas com cordas satânicas dentro da seita. O marido diz, faça isso, mas o marido, geralmente, aqueles que fazem parte da Cristã do Brasil, não conhecem Bíblia, então não conhecem a palavra de Deus, não estudam a Bíblia, pensam que o Espírito Santo, eles insultam o Espírito Santo, porque não querem estudar a palavra do Espírito Santo, dizem que recebem revelações ali no púlpito, mas na verdade o que eles recebem são demônios ali no púlpito, porque eles não respeitam a palavra de Deus, e quem desrespeita a palavra de Deus não pode estar cheio do Espírito Santo, está cheio de outros espíritos. Então, se um homem desses, se um ancião desses, ou se um marido desses, diz alguma coisa que a esposa sabe que é biblicamente errada, a esposa não pode, de forma alguma, deixar de obedecer a Deus para obedecer o marido. Não pode. Ninguém está dizendo que com isso a mulher vai pedir divórcio. Eu vou me divorciar de você. Não. Aí vai haver uma conversa. Qual é a conversa? A conversa é, meu amor, vamos sentar aqui. Vamos abrir a Bíblia juntos. A Bíblia diz isso, você está me dizendo isso outro. E aí? Antes importa obedecer a Deus. Mesmo que o marido seja autoridade, mas você só é autoridade até determinado ponto. Você não é autoridade para ir de encontro à palavra de Deus. Daí tanto o homem quanto a mulher terem de estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e procurar livros que ajudem sim a interpretar melhor a palavra de Deus. Homens que estudaram a palavra de Deus e que são pecadores, mas dedicaram a vida toda ao estudo da palavra de Deus para ajudar o povo de Deus. Ninguém quer dominar o povo de Deus, nós queremos ajudar o povo de Deus. E o marido precisa conhecer Bíblia para ajudar a sua família, a esposa precisa conhecer Bíblia para ajudar a sua família, ajudar os filhos e etc. Então, voltando, fazendo um resumo, diante de Deus não há diferença entre homem e mulher, ambos têm a mesma constituição, corpo e espírito, ambos foram criados em imagem e semelhança de Deus, ambos refletem essa glória de Deus, principalmente quando estão juntos, unidos em matrimônio. Em segundo lugar, o homem realmente tem preeminência, pelo menos por enquanto, até Jesus voltar, porque depois que Jesus voltar não haverá mais casamento. O próprio Senhor Jesus disse isso aos saduceus, seremos como os anjos no céu, que não se casam nem se dão em casamento. Não é que a gente vai virar anjo, mas seremos como os anjos, sem relação parental nesse sentido, marido, mulher, filhos, todos nós seremos filhos de Deus e todos seremos irmãos, mas até que isso chegue, até que esse momento chegue, a mulher deve estar submissa ao homem em amor. O marido deve amar a mulher como o Senhor Jesus amou a igreja. O problema
que eu esqueci de citar aqui, mas cito agora, é que tem muitos homens que dizem à esposa que a esposa tem que ser obediente a ele, tem que ser submissa, mas ele não ama a esposa, ele não demonstra amor à esposa. Ele é um completo selvagem, e principalmente quando ele é religioso, de novo, de uma seita qualquer, que ele é completamente tapado, completamente cego, espiritualmente cego, e faz aquilo que os líderes mais cegos ainda ensinaram ele a fazer. Ele não consulta as escrituras, ele não quer nem saber das escrituras. Então assim fica difícil, tá? E finalmente a autoridade do homem, e qualquer autoridade, estou falando aqui da autoridade do homem, mas a autoridade de um político, de um governador, de um prefeito, de um presidente, e a autoridade primeira, que seria o marido dentro de casa, né, no núcleo familiar, só vai até onde Deus permite na sua palavra. Ninguém tem alvará para pecar porque o marido mandou, tá? Ah não, meu marido mandou, então eu vou pecar porque ele é autoridade sobre mim. Não, autoridade sobre você é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo, essa é a autoridade, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima questão.